Deve ter mais ou menos uns 3 dias aí que eu entro no meu TikTok pra fazer minhas postagens e gastar um tempo lá, e eu fico recebendo conteúdo da galera zoando o Legendários. O grupo de pessoa lá que veste laranjinha, sobe a montanha, ora pra Deus, e é um assunto aí que recentemente estourou a bolha e tá todo mundo comentando. Principalmente tirando os caras pra Cristo pra zoar com o que eles fazem. E eu tenho o hábito de, quando eu vou consumir algum tipo de conteúdo, eu gosto de ver os comentários, ver o que a pessoa tá falando ali, porque sempre que é um conteúdo, principalmente de comédia, que a galera tá zoando ou tá fazendo piada, os comentários são muito bons. As pessoas comentam umas piadas ali que são realmente muito boas. E assistindo esses vídeos e vendo a chuva de comentário negativo e zoando os caras, eu observei algumas coisas e por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui pra você, pra compartilhar algumas coisas que não estão muito óbvias, que a maioria das pessoas vai deixar passar. Só para te dar um pouco de contexto antes de eu começar a falar aqui, quando você trabalha com marketing digital, que é meu caso, eu já trabalho com isso há mais de 6 anos, eu vivo disso durante todo esse tempo, é muito comum que você desenvolva a habilidade de observar as pessoas e entender comportamentos, porque marketing e vendas é tudo sobre o ser humano, é tudo sobre a gente criar, desenvolver produtos e oferecer isso para a pessoa certa no momento certo. Então, quanto mais a gente entende o comportamento das pessoas, mais eficiente se torna o nosso processo de criar marketing, né, de oferecer um produto para o mercado e de criar o produto, de criar a própria oferta. Então, uma coisa que eu sei fazer muito bem é observar. Eu consigo enxergar as pessoas, tanto que eu não comento muito em postagem, eu fico mais observando o que está sendo feito ali. E o conteúdo desse vídeo aqui é exatamente o que eu extraí desse momento que eu estava observando o que está acontecendo aí com Legendários. Primeira coisa que eu tenho que falar aqui para você é que eu sei muito pouco sobre o programa deles. Eu sei que os caras vestem laranja, eu sei que tem uma questão religiosa por trás disso, eu sei que tem uma questão de desenvolvimento pessoal muito forte em cima disso daí, e eu sei que o Thiago Nigro foi fazer parte do programa recentemente e por isso que o assunto estourou a bolha. E esse é o primeiro ponto de observação que eu quero falar aqui pra você. O Thiago Nigro foi participar do programa e aí ele postou os stories, falou que aquilo foi transformador pra ele, que foi incrível, foi maravilhoso, né? E a esposa do Thiago Nigro fez o mesmo, ela também falou sobre o programa lá no Instagram dela. E é aí que o problema ele começa, porque quando o Thiago Nigro, que tem milhões de seguidores, e a esposa dele começam a falar sobre isso nas redes sociais, o assunto ele estoura a bolha. E sempre que um assunto estoura a bolha, ou seja, aquele assunto ele era muito nichado, era para um grupo seleto, pequeno de pessoas, e agora ele é apresentado para todo mundo, uma caralhada de gente diferente que não entende aquilo ali, é muito comum de muitas reações diferentes aparecerem. Então tem gente que não vai entender, tem gente que vai zoar, tem gente que vai achar horroroso, tem gente que vai criticar e principalmente tem gente que vai odiar, mas não porque odeia aquilo que eles fazem, mas sim por quem está fazendo. Tem muita gente que odeia o Thiago, tem muita gente que odeia a esposa dele, que se não me engano é Maíra Cardi. Tem muita gente que odeia a Maíra Cardi e o Thiago, e por conta disso, pelo ódio que eles têm dessas duas figuras, eles vão descontar esse ódio naquilo que eles fazem. Ou seja, se essas duas figuras que eu odeio estão participando desse grupo, provavelmente eu vou odiar esse grupo também. Quando alguma coisa estoura a bolha e tem um certo hate por quem promoveu esse estouro, por quem levou isso para a grande mídia, por quem fez isso viralizar, automaticamente aquilo se torna um símbolo de hate, aquilo se torna um símbolo para outras pessoas odiarem. E, inclusive, isso mostra muito sobre o que é branding, né? Porque branding é uma palavra muito bonita que a gente ouve falar por aí, que todo mundo tem que ter personal branding, tem um branding das marcas e ninguém entende muito sobre o que é essa porra. Basicamente, o branding é essa associação que a gente faz, né? Entre uma pessoa, um produto e aquilo que é promovido. Por isso que as empresas, ou você querendo criar sua marca pessoal, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai se associar. Por exemplo, o Legendário se associou com a imagem do Thiago Nigro. Só que as pessoas que odeiam o Thiago Nigro vão começar a odiar o Legendários por conta dessa associação. Enfim, é só uma brisa falando sobre branding aqui, mas o ponto é, quando uma coisa estoura a bolha, é normal que ela vai passar por todos esses períodos, é normal que quem odeia aquela pessoa vai começar a odiar aquilo que ela tá falando, e aí se tornou um processo meio generalizado das pessoas começarem a zoar o Legendários, mas isso é porque estourou a bolha, porque enquanto tipo, tava só ali no grupinho deles, ninguém falava nada, tanto que ninguém criticava eles, porque ninguém sabia da existência, mas a partir do momento que estourou a bolha, todo mundo sabe da existência, todo mundo quer criticar, principalmente por ódio que essas pessoas sentem por quem viralizou a parada. Agora, um ponto muito importante que a gente observa aqui é, a maioria das pessoas querem viralizar na internet, a maioria das pessoas querem que o vídeo pegue milhões de visualizações. Isso implica do seu vídeo começar a estourar várias bolhas uma atrás da outra. E quando você começa a estourar essas bolhas, você vai estar suscetível a exatamente isso que está acontecendo com Legendários. Então, será que você realmente quer passar por isso? Será que você realmente está preparado para viralizar? Está preparado para ser apresentado para milhares de pessoas que não fazem ideia alguma do que você é, do que você faz, de quais são seus valores? Talvez
você não esteja pronto para isso, mas é uma coisa que você pode começar a pensar e refletir com mais profundidade, só de perceber as consequências que isso tem nos outros negócios, né, para as outras pessoas que estão viralizando. Então, isso daí é meio que uma situação que acaba sendo gerada e que poucas pessoas pensam nisso na hora de, eu quero viralizar, meu desejo é viralizar. Cara, será que você deseja isso mesmo para você? Você não sabe muito bem o que você tá pedindo pra tua vida, porque não é uma coisa tão bonitinha assim, tá? Então fica aí a reflexão. Agora, entrando no outro ponto que eu queria compartilhar aqui, é o efeito manada. Alguma vez você já se pegou pensando que você não quer fazer parte da maioria, você não quer ir para o mesmo caminho que outras pessoas estão indo, você não quer fazer parte da manada? Bom, o que acontece aqui é exatamente o efeito manada. A gente vê uma pessoa criticando, a gente vê uma pessoa zoando, um grupo de pessoas, uma pessoa em específico ou alguma ideia, que é o caso do Legendários, e a gente se sente na vontade de fazer o mesmo. A gente vê o pessoal brincando e quer brincar, a gente vê o pessoal ofendendo e quer ofender, a gente vê o pessoal falando mal e quer falar mal também. Então a gente tem esse sentimento de, porra, mano, tá todo mundo fazendo isso, só eu que não vou fazer, só eu que vou fazer o contrário. E aí acaba se tornando um ambiente onde todo mundo tá metendo hate, todo mundo tá criticando, e outras pessoas que são facilmente influenciáveis vão começar a fazer o mesmo. Essas pessoas, elas não pensam por conta própria, elas simplesmente seguem a manada. E aí eu entro com a reflexão de tipo, cara, será que eu odeio aquilo ali? Será que eu realmente não gosto daquilo que tá sendo feito? Ou eu só tô tendo um sentimento ou uma vontade de fazer uma ação que é generalizada, é um efeito manada ali. Será que eu tô sendo influenciado pelo monte de pessoa? Tem um monte de pessoa odiando o grupo dos caras, então eu vou odiar também? É uma coisa que eu percebo que acaba acontecendo muito, principalmente nesse caso específico do Legendários, porque a maioria das pessoas nem sabe o que o cara faz, nem sabe o que os caras fazem lá no topo da montanha, mas fica zoando, fica falando que os caras é um monte de viadinho que faz troca-troca e fica zoando os caras pra cacete. E não sabe o que isso significa, não sabe o que os caras estão fazendo lá. Eu mesmo não sei, então não faz sentido eu chegar numa postagem e falar que os caras fazem isso ou aquilo, porque eu não sei o que é feito. Então, as pessoas, elas têm esse efeito manada, principalmente quando é para criticar uma coisa que elas não conhecem, uma coisa que elas não têm opinião própria. E a gente entra num outro ponto que eu queria compartilhar aqui, que é, eu percebo que tem um movimento muito grande de telefone sem fio. E no caso dos Legendários isso está acontecendo com uma maravilha, que é, a galera vê um comentário falando, o Thiago Nigro traiu a esposa dele antes ou depois de ir no Legendários, mas esse programa aí funciona por quanto tempo, não sei o quê. A pessoa ela só começa a replicar aquilo como de fato fosse um telefone sem fio. E a cada vez que esse comentário ele vai sendo replicado, ele vai ficando mais absurdo, ele vai ficando mais deturpado e tipo, chega um momento que o barulho ele é tão grande que você nem sabe o que é aquilo de fato. A gente nem sabe o que é o programa, o Legendários de fato. A gente só sabe que tem um monte de gente tacando hate nos caras e zoando eles pra cacete. Então, meio que fica uma puta neblina ali, a gente não consegue entender realmente o que é. Isso dificulta muito a gente a conseguir entender o que as coisas são. E nesse momento a gente consegue observar um outro comportamento, que é, as pessoas não passam da primeira página. As pessoas, elas não vão atrás de entender o assunto por completo, ou entender todo o contexto que está inserido ali dentro. Elas param na headline. Elas veem que tá todo mundo falando mal do Legendários, do Thiago Nigro, da esposa dele, e elas param por ali, aquilo é o suficiente. Pô, se estão falando mal disso daqui, provavelmente isso daqui é uma coisa ruim. Elas não buscam saber como que é o programa, como que foi participar, o que realmente tem lá dentro, como que tá a vida das pessoas que participaram. Elas não querem saber de porra nenhuma, cara. Simplesmente elas só querem parar ali no rasinho. Elas não querem se aprofundar no assunto pra poder falar alguma coisa. E por isso que eu comecei o vídeo falando que eu sei, cara, quase nada sobre o assunto, sobre os Legendários. Por quê? Porque eu não tô aqui pra criticar e nem pra defender os caras. Eu só tô aqui pra apresentar a observação que eu tenho sobre o efeito que gera quando um assunto ele estoura a bolha na internet. Tá entendendo onde eu quero chegar com isso? Agora, um outro ponto muito importante que eu observo nesses momentos, porque eu não vou falar que eles estão sendo cancelados, eles estão sendo ovacionados, mas quando uma coisa estoura a bolha, é o melhor momento para fazer dinheiro. Cara, como isso gera dinheiro? Parece, olhando de fora, que isso é uma coisa muito ruim, você viralizar e um monte de gente te ovacionar, te pegar para Cristo, zoar, te constranger, falar mal de você. Mas na verdade isso é muito bom, cara, porque recentemente eu vi um vídeo no TikTok do Thiago Nigro chegando lá na Ironberg, falando com o Renato Cariani e com o Balestrin e oferecendo um cheque de 100 mil reais para eles participarem do Legendário. Se eles não gostarem da experiência que eles vão ter lá,
pode pegar o cheque é deles, mas se eles gostarem, eles têm que rasgar o cheque ao vivo. E eles estão começando a criar conteúdo em cima disso e puta que pariu, isso sempre acontece, cara. Isso é sempre muito bom pra todo mundo, principalmente pra marca. Por quê? Porque por mais que você viralize, por mais que você tenha uma névoa ali, um monte de pessoas falando negativamente de você, é aquele negócio, fale bem ou fale mal, apenas fale de mim. Apenas deixe com que as outras pessoas saibam que eu existo, deixe que as outras pessoas saibam o que eu faço. Porque eventualmente vão chegar as pessoas corretas através desse buzz, através desse murmurinho, no Legendários e vai acontecer a compra, outras pessoas vão comprar, outras pessoas vão ver que na verdade aquele programa funcionava muito bem para elas e por conta disso a marca vai crescer, a empresa vai vender e mais pessoas vão ganhar com isso. E principalmente na parte de criação de conteúdo, tem quem fica escrevendo comentário, tem quem fica fazendo meme, tem quem fica zoando e tem quem fica criando conteúdo. E é óbvio que o cara que cria conteúdo ele vai ganhar muito mais dinheiro do que essa manada, essas outras pessoas que apenas ficam criticando, apenas ficam comentando, engajando nas outras postagens. Por quê? Porque a criação de conteúdo, ela vai gerar visualização, a visualização vai pagar no AdSense, o cara vai viralizar também o conteúdo dele falando sobre o assunto e eventualmente ele ganha dinheiro com isso. Então é óbvio que as pessoas vão querer surfar o assunto, as pessoas vão querer participar desse momento, porque isso dá dinheiro para todo mundo. Só não dá dinheiro para quem fica comentando nos posts, cara, porque isso não é produtivo. Agora, para você que cria conteúdo sobre o assunto, isso sempre vai dar dinheiro. Então, quando o assunto estoura a bolha, quando o seu vídeo viralizar, quando você for apresentado para centenas de milhares de pessoas que não te conhecem, isso vai ser algo bom ou vai ser algo ruim para você? Cara, isso vai ser maravilhoso. Mesmo tendo um espectro negativo, isso vai ser maravilhoso, porque você, sabendo utilizar esse tráfego a seu favor, sabendo produzir conteúdo em cima disso, você vai converter isso em dinheiro para tua conta. E isso é um ponto muito importante, porque, cara, se você tá aqui no digital, você tá aqui para fazer dinheiro, você não tá aqui para agradar alguém ou agradar todo mundo, você tá aqui por um objetivo muito simples. Então, viralizar vai te ajudar muito nesse sentido. Vai ter um perrengue ali, um lado negativo muito forte, porém, você vai ter um ganho muito bom com isso, principalmente se você souber se aproveitar desse momento. Agora, uma coisa que eu não poderia deixar de falar nesse vídeo, que é a minha opinião pessoal, eu acredito que os caras devem estar fazendo um trabalho fantástico, eu acredito que o programa é muito bom para muita gente que participa, porque se não fosse, não teria o sucesso que tem dentro da sua esfera. Eu não acho que eles façam uma coisa muito errada, muito negativa, porque, mano, pelo que eu sei é desenvolvimento pessoal e religião, né? Então eles vão orar, vão tentar ser uma versão melhor e, cara, como que isso pode ser algo ruim? Para mim não faz sentido até que eu veja com os meus próprios olhos alguém fazendo alguma coisa errada lá dentro. Então, provavelmente os caras fazem um trabalho bom, provavelmente o trabalho deles muda a vida de quem participa e eles estão sendo tirados pra chacota, porque é assim que a internet é e ninguém tá salvo aqui. É aquilo que eu falo, cara. Mesmo você fazendo uma coisa muito boa aqui dentro, você ainda vai ser ovacionado. E sendo bem honesto com você, tem aquele ditado, né? Que se Jesus voltasse hoje em dia, ele não seria crucificado, ele seria cancelado. Então, mesmo que os caras estejam fazendo um trabalho muito bom, inevitavelmente eles vão ser cancelados. Você mesmo pode estar fazendo um trabalho muito bom e daqui a uns anos você pode ser cancelado. Então, uma coisa que você pode observar nesse momento é que ninguém tá a salvo aqui dentro, meu nego. Então, basicamente, esse é o conteúdo do vídeo. Muitas pessoas só querem zoar os caras ou defender eles com unhas e dentes. Eu queria passar uma visão um pouco diferente sobre o assunto, que é o que acontece quando você viraliza, se isso é bom, se isso é ruim, o efeito manada, o telefone sem fio, para que dessa forma você consiga extrair algum tipo de informação que é mais útil para você, para o seu projeto, para aquilo que você quer ganhar aqui dentro do digital, que não seja só o consumo desenfreado de conteúdo. Fica à vontade para comentar aqui no vídeo o que você acha sobre o assunto, o que você acha sobre Legendário, se você teve alguma experiência com isso, vai ser um prazer ver a sua opinião sobre o assunto também. Pode agregar aqui no vídeo, fica à vontade. E lembra de se inscrever aqui no canal para receber vídeos diários sobre marketing, vendas, estratégias e os caralho a quatro. Um abraço, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.